promessa de fartura. O Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Se eu fosse escrever hoje o livro Restituição, eu iria acrescentar mais um capítulo, que é a restituição da chuva. Sem chuva não há vida. Sem chuva não há prosperidade. Sem chuva não há limpeza. Sem chuva não há purificação. Vocês podem observar que quando nós temos uma estiagem, os rios, eles cheiram mal. O ar fica intranspirável. E a chuva, ela traz vida. E quando Deus, através do profeta Joel, Ele dá a promessa de fartura, Ele dá uma promessa que algo deveria acontecer. E Ele diz: fará descer a chuva, a temporã e a seródia. Alegrai-vos, regozijai-vos. Ele está dizendo, é tempo de rir, é tempo de se alegrar. Mas, se nós observarmos, Israel estava passando uma grande crise. Não havia alimento, não havia bens, havia fome, havia vergonha, havia opróbrio. Mas a promessa diz que era tempo de se alegrar. Então o Senhor terá zelo da sua terra. Alegrai por isso, regozijai por isso. Então é tempo de rir. Alegria quando a chuva temporã, ela aparece. A chuva temporã é a primeira chuva. É aquela chuva que, quando o agricultor, ele olha para o tempo, e algo que nós aprendemos no livro Restituição, foi a restituição do tempo, de conhecer o tempo, de entender o tempo. Sem entender o tempo, sem conhecer o tempo, nós não sabemos o momento certo de lançar a semente. Então o agricultor, quando ele lança a semente, ele coloca a semente na terra, ele tem que começar agora a orar, para que venha a chuva temporã. Porque a chuva temporã é aquela que vai arrebentar os torrões, vai amolecer a terra, e vai fazer a semente germinar. Então, quando nós lançamos semente na terra, a Bíblia nos fala de 2 tempos de chuva, e cada uma delas tem uma finalidade. A temporã, a primeira chuva, ela quebra os torrões da terra e acorda a semente. Até a semente ser acordada, ela não nasce, ela não germina. Foi feita uma vez uma experiência. Acharam um trigo em umas escavações no Egito, e trouxeram aquele trigo que estava lá há muito tempo guardado em algum lugar, e acordaram aquela semente e ela germinou. Então a semente, ela fica esperando até ela ser acordada, mas para que ela seja acordada, é necessário que venha a chuva no tempo certo, é necessário que venha colocar ela na terra, lançar ela na terra. Muitas vezes nós temos a semente, mas não lançamos a semente. Não entregamos a semente à terra. E quando nós lançamos a semente na terra, porque sabemos que está no tempo da semeadura, então só nos resta a oração para que venha a chuva temporã. E vindo a chuva temporã, a terra será amolecida e a semente será acordada. Ela vai começar a germinar. Então lançava-se a semente, então orava pela primeira chuva. Então esperavam pelas últimas chuvas. A chuva seródia é a chuva que vai trazer a maturação, que vai fazer o fruto amadurecer. Para que nós tenhamos uma vida de alegria, para que esta palavra, ela venha se cumprir na vida da igreja, na nossa família, na nossa casa,
Nós temos que aprender a orar. Diga, aprender a orar. Muitas vezes nós não pedimos as coisas no momento certo. Muitas vezes a nossa oração, ela está fora do tempo. Muitas vezes nós pedimos assim: Deus, eu estou precisando de prosperidade. Mas nenhuma semente foi lançada para que viesse essa prosperidade. Senhor, eu estou precisando de alegria. Mas nenhuma alegria foi lançada para que, nenhuma semente de alegria foi lançada para que pudéssemos colher essa alegria. Então a primeira coisa que a igreja, nós devemos aprender, é aprender a orar no momento certo, é buscar as coisas no momento certo. O profeta Zacarias, ele fala algo muito importante, Zacarias capítulo 10, versículo 1, e ele fala sobre algo que nós devemos pedir a Deus, algo que nós devemos clamar a Deus, e ele diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva, seródia, o Senhor que faz os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Pedi ao Senhor. Diga, pedir ao Senhor. Chuva no tempo da chuva. Então Joel, ele nos fala de 2 tipos de chuva que eram necessários para sair dessa situação de miséria que o povo estava vivendo. A primeira seria a chuva temporã, para que a semente fosse acordada. Eu tenho acompanhado a evolução dessa igreja, vejo o pastor Marcos juntamente com seus obreiros, eles saindo pelas ruas, entregando as literaturas, falando com as pessoas na rua. Isso é lançar semente. Nós temos que pedir agora que a chuva de Deus, ela venha fazer essa semente acordar. Essa semente que foi lançada. Foi lançado muitas literaturas nessa região. Já saiu muitos para evangelizar nessa região. Muitas vezes nós ficamos aqui dentro pensando assim: Deus, dá um crescimento a essa igreja. Deus, nos dá prosperidade. Mas esquecemos de pedir a chuva para que venha fazer essa semente que nós lançamos acordar. A semente que você lançou para os seus familiares. A literatura, a palavra, os CDs que foi muito distribuído. Essa semente que foi lançada sobre essa terra, ela precisa ser acordada. E ela começar a germinar. Aí nós vamos pedir a Deus a chuva seródia, que é a chuva que vai trazer um amadurecimento, um entendimento daquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família. Olhe para a chuva, a seródia, a chuva da maturidade, da produtividade. Então Joel, ele estava falando ao povo que precisaria vir 2 tipos de chuva naquela situação. O povo estava em miséria, o povo estava angustiado, o povo estava envergonhado. Tinha acabado, não havia mais nada no pasto, não havia o que comer. Os sacerdotes estavam chorando. Versículo 17 diz que os sacerdotes, eles deviam chorar entre o alpendre e o altar. E quem sabe Deus ouviria as suas orações. Eu sei que essa igreja tem orado, tem acompanhado. Vocês têm orado, têm pedido. Chegou o tempo então de pedir a coisa certa. Os discípulos, vendo Jesus como ele orava, como ele tinha uma comunhão com o Pai, eles pedem para que Jesus os ensine a orar. E Jesus diz a eles: olha, vocês não devem orar como oram os fariseus. Os fariseus, eles oram e vão falando assim: olha, soberano Deus, Tu és tão grande, Tu és tão maravilhoso. Deus sabe que Ele é grande, Deus sabe que Ele é maravilhoso. E nós devemos toda a honra a Ele. Mas nós não devemos orar para que os outros ouçam a nossa oração. Nós devemos orar aquilo que nós estamos precisando. Quantos estão precisando de restituição?
Então é isso que nós devemos orar. É isso que nós devemos buscar. Então o profeta Zacarias, ele diz: pedi ao Senhor, diga tudo o que eu estou precisando. Eu preciso pedir ao Senhor. Eu preciso falar com Deus. Eu não posso ser um religioso que chega na igreja: ó Senhor, eu cheguei aqui na tua casa, esse lugar é um lugar bonito. Não, a minha família está sofrendo, a minha família está passando por privações, a minha família está passando por necessidades. Eu vejo a região que eu moro, é uma região que está precisando de Deus. Quantos creem que essa região está precisando de Deus? O que nós temos que pedir? Nós temos que pedir que Deus tenha misericórdia dessa região. Que Deus olhe para os jovens dessa região. Que Deus olhe para cada um de nós. Que Deus olhe para a vida dos nossos filhos. Então quando se lançava a semente, então se orava pela primeira chuva. Quando nós lançamos a semente, nós temos que pedir que aquela semente que nós lançamos, ela venha acordar. Você já lançou muitas sementes sobre os seus filhos, sobre os seus irmãos, sobre a sua casa. Mas falta a oração. Senhor, a semente da tua palavra, que eu tenho ministrado ao coração do meu filho. O meu filho é uma terra seca. Sabe por que muitas vezes os nossos filhos não querem ouvir a palavra de Deus? Porque é uma terra seca. Sabe por que muitas vezes nós falamos de Jesus para os nossos parentes e eles não param para ouvir? Porque eles são uma terra seca. E terra seca produz alguma coisa? Não. Então qual é a nossa oração? Senhor, manda a chuva sobre a minha casa. Manda a chuva temporã, aquela que amolece a terra. A minha família é uma terra seca. Esse bairro é uma terra de homens secos. Eu preciso que o Senhor molhe essa terra, porque a semente nós estamos lançando. E a semente que nós estamos lançando é a tua palavra. E a tua palavra, ela vai germinar e vai mudar toda e qualquer situação de embaraço, toda vergonha. Nós queremos que a vergonha saia, nós queremos que o opróbrio saia, mas nós não pedimos na oração as coisas certas. Ó Senhor, me dá um carro. Amém. Quantos estão precisando de um carro? Eu preciso também, amém. Me dê um carro. Mas eu preciso semear. O carro é resultado. Diga, o carro é resultado. Nós queremos o resultado sem semear. Quando uma pessoa pega um grão de milho, ele lança na terra. Aí ele vai lá e ele cuida daquela semente que ele lançou. Ele joga água naquela terra. A terra vai devolver um grão para ele? Não. Vai devolver centenas de grãos. É um milagre da multiplicação. É um milagre daquilo que vai multiplicar. Quando você crê na semeadura, você vai colher em multiplicação tudo aquilo que você está lançando, tudo aquilo que você está depositando na terra. Por isso, quando você lança uma semente, pastor Marcos nos chamou logo no começo dizendo assim: traga sua oferta, traga sua semente. Tudo que você depositou aqui é uma semente. Eu quero te dizer algo muito especial: o altar nunca fica te devendo nada. Deus sempre tem muito mais para te dar do que aquilo que você deu. Então quando você colocou a sua oferta aqui, ela veio aqui como uma semente, e haverá uma multiplicação. Quantos creem dessa maneira? Eu profetizo a bênção da multiplicação sobre a sua vida. Então nós temos que não orar como faziam os fariseus, mas orar como Jesus nos ensina a orar. E a palavra vai dizendo que é uma promessa, que aquilo que Deus está nos preparando, chegará o tempo que nós temos que mudar a oração, e esse dia começa hoje. Diga, a partir de hoje, eu vou orar
pela minha casa, que é uma terra seca. Eu vou pedir chuva temporã, porque eu tenho semeado a palavra. E eu quero que a semente acorde, e ela germine 100 por uma. Quantos creem nessa palavra? Ore pela chuva seródia. É a chuva que traz a maturidade. É a chuva que vai amadurecer o fruto. É a chuva da produtividade. E é a chuva da separação. É no momento da colheita que você faz a separação do que é bom e do que não é bom. Quando começa a dar os primeiros frutos, alguns agricultores, eles chegam na árvore, e ele já vai identificando os frutos que são ruins, e ele já começa a arrancá-los, para que aqueles que fiquem, eles possam ser frutos bons. Então é na colheita que começa a separação. E Deus, na sua promessa, versículo 20, Ele disse que faria uma separação. Versículo 20 diz assim: aquele que é do norte, farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Diga, na colheita, separa os frutos ruins. A Bíblia nos ensina que há um momento que até o galho que tem frutos ruins, é preciso cortá-lo e lançar ele no fogo. Quantos querem ser frutos bons? Diga, manda chuva temporã sobre a minha vida, e manda chuva seródia, para que eu possa amadurecer, ser um bom fruto. Tem coisas que não são nossas, e é preciso separar. A Bíblia nos fala dessa apelação do joio e do trigo. Tem coisas que não nos servem, tem coisas que não são para nós. Quem quer ser um bom fruto, tem que começar a separar a coisa ruim da sua vida. Tem que começar a separar aquilo que rouba as suas forças, e não faz que você seja produtivo, e não permite que você seja um bom fruto. Então, quando vem a chuva seródia, é o tempo de separar. Separar aquilo que não serve, daquilo que é bom. E a promessa que depois que isso acontece, quando é que vai vir o resultado? É depois da chuva. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo. Diga, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. O mosto é o vinho. O trigo, são 3 promessas que Deus nos dá. Que Ele vai restituir tudo que foi roubado. Ele vai restituir tudo aquilo que foi comido pelo inimigo. O trigo representa a profundeza. O trigo representa a palavra de Deus, o pão. Sabe, muitas vezes nós somos roubados na palavra verdadeira. Muitos ensinos malignos. Muitos ensinos de falsos profetas, de falsos ensinadores. Algo que a palavra promete é que daria ensinador de justiça. Aquele que nos ensinaria com justiça. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo ensino que está fora do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo é veneno. E nós temos que tirar fora. Então, tirando tudo isso, vindo a chuva,
vindo a chuva que acorda a semente, e vindo a chuva que amadurece, então vem o resultado. Qual será o resultado? As eiras se encherão de trigo, haverá abundância, haverá muito trigo, haverá muito pão, haverá muito alimento, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Então, o trigo é a profundeza, é o alimento, são aqueles que são iluminados, estão comendo do bom, do melhor, aqueles que agora são saciados pela palavra de Deus. O vinho traz alegria. Quantos estão precisando de alegria? Amém? Da ontem estava ouvindo um especialista, ele disse que até o ano de 2020, grande maioria da população do Brasil irá sofrer de depressão. Diga, não é para mim. Essa palavra não é para a minha casa. Porque depressão é tristeza, é angústia, é desânimo. E muitas vezes nós aceitamos essas estatísticas e recebemos para a nossa casa. Mas a palavra do Senhor diz que as eiras transbordarão de vinho, e o vinho simboliza alegria. Quando você permitir a palavra de Deus, e você fazer a oração correta, quantos querem restituição? Diga, eu preciso de chuva temporã, para que toda palavra que foi semeada no meu coração, ela possa acordar. Enquanto não vem a chuva temporã, a palavra que foi semeada não acorda. Há muitas pessoas dentro da igreja, e vem para a igreja, e o pastor ministra uma palavra, mas aquela mensagem que foi dada, aquela semente que foi lançada, falta chuva, e ela nunca acorda. E ela pode passar 20 anos na igreja, pode passar 30 anos, e ela nunca vai viver o melhor de Deus. Ela nunca vai ter as eiras cheias. Ela nunca vai viver a prosperidade de Deus. Ela nunca vai viver o vinho novo, porque não pediu a chuva, e a sua terra continua seca. E se lança semente, e se lança mais semente, e a semente sem água, ela não germina. Por isso, 2 elementos foram falados aqui esta noite. Pastor Marcos falou do elemento fogo, que traz a purificação. Precisamos do fogo para queimar tudo aquilo que não presta. Há muitas coisas no nosso terreno que é feno. Há muitas coisas no nosso terreno que são ervas daninhas. O fogo, ele vem limpar o altar. Diga, eu preciso dessa limpeza na minha terra. Eu preciso do fogo. Limpando o terreno, eu preciso da água. Então as eiras se encherão de trigo, os lagares de vinho. Haverá alimentos, haverá alegria, o vinho trará alegria. E o terceiro elemento que fala nesta passagem é o azeite. É o azeite. E precisamos receber a unção do óleo fresco. Os nossos lagares transbordarão de vinho e de azeite. O azeite traz a cura. Sabe, mesmo que nós somos uma árvore frutífera, em determinado momento da nossa vida, nós começamos a adoecer, a não ouvir mais a palavra, a duvidar da palavra, a não aceitar mais a palavra. E ao invés de buscarmos em Deus, que a semente que está em nosso coração, ela possa acordar, nós vamos incluindo como terra. Nós passamos a ser uma terra seca, uma terra sem alegria,
e uma terra sem cura, sem unção. 3 promessas é feita para a fartura. Deus envia através de Joel que era preciso algumas coisas para que a fartura viesse. Primeiro é a alegria. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Primeira coisa, permita Deus trabalhar a tua terra. Permita Deus colocar fogo naquilo que é só entulho, naquilo que é erva daninha. Deus quer cuidar da sua terra. Diga: Senhor, tenha zelo da sua terra. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais a vergonha entre as nações. Nunca mais seremos vergonha. Nunca mais a nossa família será vergonha. E aquele que é do norte, farei partir para longe de vós. Sabe a má companhia? O Senhor tirará de perto de você. Esses dias eu ouvi algo dizendo assim: antes do meu filho receber a droga, ele recebeu a má companhia. Ele se aliançou à má companhia. Criei meu filho, um menino bom, até 13, 14 anos me obedecia, obediente. De repente, ele começa a andar com algumas pessoas que levam ele para mau caminho. Esse foi o desespero de um pai. A promessa do Senhor é: pegarei aqueles que não são seus e levarei para longe. Diga: longe da minha casa, longe da minha família, longe dos meus filhos, todos aqueles que são mau exemplo. Você crê nessa palavra? Diga: eu estou precisando dessa limpeza. Eu fui contaminado e eu preciso de limpeza. A palavra está falando de uma terra que estava contaminada, de uma terra que cheirava mal, de uma terra que tinha podridão. Quantos querem ser prósperos? Quantos querem ser restituídos da bênção de Deus? Permita Deus trabalhar a tua terra. Para isso precisa do fogo, o fogo que limpa, o fogo que purifica. Diga: tudo aquilo que não presta, eu autorizo o Espírito Santo de Deus vir como fogo nessa noite e me purificar. Quantos querem isso? Para que venha a prosperidade, para que a promessa da fartura ela se realize. Então Deus fará o quê? Aquele que é do norte, farei partir para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão. Era algo que estava na terra, o mau cheiro e a podridão. Frutos bons não combinam com isso. Quantos querem dar frutos bons? A semente boa é lançada, mas se é lançada numa terra que tem podridão, numa terra que tem mau cheiro, a semente ela não acorda. Jesus fala sobre 4 tipos de terras: a terra que é pisoteada, a terra que as aves rapina vêm e comem a semente. Nós precisamos ser uma boa terra. Diga: eu preciso ser uma boa terra. E eu só serei uma boa terra sabendo orar. Pedi ao Senhor. Diga: eu vou pedir ao Senhor a chuva no tempo da chuva. Aquele que está precisando que a semente desperte, tem que pedir a chuva temporã. Aquele que já foi despertado, mas ainda não há frutos,
precisa pedir a chuva seródia, entendendo o tempo. Quem não entende o tempo, não sabe orar. E pede no momento errado. Tem pessoas que a semente ainda não acordou. Essas pessoas que a semente ainda não acordou, ele sabe que a palavra é boa, ele sabe que a igreja é uma igreja abençoada, ele sabe que esse lugar poderia dar para ele uma mudança de vida que ele nunca mais iria encontrar se deixasse passar essa oportunidade. Porque Deus está tirando ele do lamaçal do pecado, de uma terra podre, de uma terra mal cheirosa. Está trazendo a este lugar, está dizendo: eu quero purificar a sua terra. Eu quero te sarar. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua vida. Se você não aproveitar esse momento e permitir Deus trabalhar a sua vida, e você é apenas ainda uma terra que precisa fogo do Espírito, queimar tudo aquilo que não serve. Todo espírito maligno, de prostituição, de engano, de vício, de mentiras, tem que sair fora da sua casa, fora da sua vida. Há pessoas que estão precisando do fogo do Espírito, limpeza. Aí a terra vai ficar pura. Aí a semente que é lançada precisa ser acordada. Haverá neste lugar muitos pastores que se levantarão desse lugar. Quantos creem? Quando a terra dá um bom fruto, quando a terra levanta a semente e acorda a semente, há mudança de vida. E Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Quantos querem essa restituição? O azeite é a unção fresca. Davi, ele foi ungido 3 vezes. 3 vezes. A primeira vez ele era um menino ainda. E chega o sacerdote e diz: um dia você vai ser rei. Ele tinha apenas 17 anos. Talvez ele olhou para si mesmo, para a sua família e disse: como eu vou ser rei? E Deus vai preparando o caminho. Com 30 anos ele assume o reinado. E ele recebe a 3ª unção para ser rei de todo Israel. E ele disse: fui ungido com um óleo fresco. E Deus promete isso essa noite. Deus vai derramar sobre a sua vida um óleo fresco. Você que já está a ponto de assumir, você que já está pronto de receber toda essa promessa de Deus, tudo aquilo que Deus tem prometido, você que já está sendo usado como um evangelista nesse bairro. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Restituição do sonho. Muitas vezes você sai à rua e entrega os livretos, e você agora tem que começar a sonhar, porque tudo aquilo que foi distribuído nesse bairro vai germinar. Toda semente que foi lançada vai começar a germinar. Toda palavra que entrou dentro da tua casa, através da sua boca, através da vida do pastor, vai germinar. Você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos serão discípulos do Senhor. Não importa como eles estão vivendo hoje, mas é uma semente, e haverá ali a restituição. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Teu vizinho vai olhar a tua casa e vai se alegrar pela tua casa. A tua casa será referencial para os seus vizinhos. Você crê nessa palavra? Diga: nesta noite eu oro pela chuva, a chuva temporã, a chuva seródia.
Eu oro pelo fogo do Espírito, para trazer purificação. E esse povo que saía do cativeiro, ele dizia assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Faze-nos regressar outra vez. Talvez você já experimentou a primeira vez, Deus já te libertou, e você agora está tentando a segunda vez. Não é vergonha, porque nós somos falhos. Mas permita Deus trabalhar nessa segunda vez da maneira correta. Peça para o Senhor te ensinar a orar, a pedir a maneira correta. Muitas vezes nós estamos pedindo prosperidade, quando prosperidade é resultado. A minha árvore deve ser frutífera. Diga: a minha vida deve ser frutífera. Buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você está buscando como prioridade, muitas vezes são as coisas que vão ser acrescentadas. A prioridade é fazer que a semente germine. A prioridade é que você seja uma árvore que dá frutos maduros. A prioridade é que o seu terreno seja limpo. Essa é a prioridade. Então ele diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo os seus resultados. Quantos querem resultados? Diga: eu levo a semente. Eu levo a boa semente. Eu sou uma terra boa. Toda semente que está sendo lançada na minha terra vai germinar 100 vezes mais. Quantos creem dessa maneira?